341 Transmitir meu cultivo para as feras Capítulo 376 Partida Tradutor, Dragon Boat Translation Editor, Dragon Boat Translation. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. 2 dias depois de Lu Ninjil visitar Limbai, a cidade ficou ainda mais animada. Você já ouviu falar que aqueles que estão em cima do muro da Associação de Alquimistas estão agora cobiçando a posição do Lorde da cidade? Só eles. Naquela época, quando aquele demônio queria capturar Limbai, a Associação Alquimista era mais cruel e lacaia. Ouvi dizer que aquele cara até matou um colega discípulo só para capturar Limbai. Aquele cara morreu no final. Essa foi uma boa morte. Se você me perguntar, aquele que tem a melhor chance de se tornar o senhor da cidade ainda é o clã Lu. Clã Lu. Esqueça, se você me perguntar. A competição pela posição de Lorde da cidade estava chegando ao fim. Aqueles poderes que não tinham capacidade ou disposição para lutar por isso há muito formaram suas próprias equipes. Mesmo que a posição de senhor da cidade não fosse tão importante, se você escolhesse a posição certa, seria benéfico para o desenvolvimento futuro de sua facção e para seu próprio futuro. Não só isso, havia também algumas facções que se cumprimentariam antes de se alinharem e estabelecerem um acordo. Se a outra parte conseguisse se tornar o senhor da cidade, então eles teriam que seguir o acordo que haviam estabelecido e dar o comando. Benefícios para aqueles que fizeram fila. Jovem mestre, então o que devemos fazer? No sótão, o Elder Shi ficou respeitosamente ao lado e abaixou ligeiramente a cabeça enquanto perguntava baixinho. Agora que a posição do senhor da cidade estava prestes a ser decidida, o Elder Shi realmente queria saber a decisão do jovem mestre Bashi. Desde a última vez, o Elder Shi sentiu que um pouco mais de relacionamento, um pouco mais de amizade, ainda seria útil em certos momentos especiais. Claro, foi apenas útil. Mas isso não impediu o Elder Shi de tentar fazer algumas conexões. MHM. Bashi também franziu a testa e também estava pensando sobre essa questão. Depois de um longo tempo, ele disse, hoje mais tarde, peguei alguém entregue ao grande ancião da Associação Alquimista. Os olhos do Elder Shi brilharam levemente quando ele assentiu e concordou. Bashi era originalmente membro da Associação de Alquimistas, então o relacionamento deles nessa área não era ruim. Além disso, eles também testemunharam ao lado do grande ancião. Ranger. Neste momento, a porta do loft foi aberta. Um servo segurava uma carta nas mãos e entregou-a a Bashi com as 2 mãos. Isso é. Bashi franziu a testa ligeiramente e pegou a carta. Esta é a carta que o jovem mestre Lin me confiou, respondeu o servo honestamente. A carranca de Bashi se aprofundou quando ela abriu a carta e começou a ler. Grande irmão, para onde vamos agora? Fatih segurava uma taça de vinho na mão enquanto olhava para o céu. Sua voz estava cheia de emoção. O homem magro largou a carta na mão e tomou um gole de vinho. Ele disse, há um acordo comercial indo para o norte. Fatih olhou desconfiado para o homem magro. Porém, a expressão do homem magro era muito calma. Ele sorriu e disse, então vamos dar um passeio. Para começar, o homem magro e o gordo não tinham uma residência fixa e até tinham uma visão do caminho em direção ao céu. Agora que os assuntos da cidade chegaram ao fim, se continuassem aqui, não conseguiriam obter quaisquer oportunidades ou benefícios. Somente encontrando outro lugar e aventurando-se eles poderiam ter a chance de lentamente dar um passo mais perto do caminho da ascensão celestial. Limbai caminhou pela movimentada cidade. Em uma taverna, ele comprou 3 catias de vinho fino, uma catia de pés de porco assados, uma catia de carne assada e 2 ou 3 pratos pequenos. Senhor, por favor, sente-se. Os pratos serão servidos em breve. O garçom pegou a toalha em seu ombro e limpou a mesa de madeira. Seus olhos estavam cheios de lisonja quando ele olhou para Limbai. Limbai tirou alguns taéis de prata e colocou-os sobre a mesa de madeira. Os olhos do garçom brilharam. Ele estendeu a mão e segurou a prata com força na palma. Ele disse alegremente, se você tiver alguma dúvida ou instrução, sinta-se à vontade para me dizer. Esta taberna ficava na estrada principal da cidade. Estava conectado em todas as direções. Todos os convidados estavam reunidos aqui, então o garçom estava bem informado sobre os vários lugares. Ele tinha visto muitos convidados como Limbai.
Aconteceu alguma coisa no caminho daqui para a cidade de Yong recentemente? Lin Bai perguntou suavemente. O garçom já havia aproveitado esse tempo para encher de vinho a tigela que estava sobre a mesa de madeira. O aroma do vinho espalhou-se em todas as direções e a fragrância permaneceu. Isso. O garçom franziu a testa e baixou a voz. Você não sabe disso. Enquanto o garçom falava, ele olhou em volta e disse, recentemente, 6 grupos de comerciantes desapareceram da cidade de Yong. Claro, as autoridades locais também enviaram pessoas para investigar, mas nenhuma notícia chegou. Disse que esses funcionários também desapareceram. Se você estiver indo para a cidade de Yong, sugiro que vá para o leste até a cidade de Gou e depois vá para o norte até a cidade de Yong. Agora que todas as caravanas estão indo para cá, apenas algumas pessoas se atrevem a ir diretamente para a cidade de Yong. Porque essas pessoas desapareceram. Lin Bai franziu a testa ligeiramente. Este assunto parecia ser mais profundo do que ele esperava. O garçom balançou a cabeça. Até agora é tudo especulação. Resumindo, aconselho você a fazer um desvio para a cidade de Yong. Lin Bai acenou com a mão e o garçom se virou e saiu. O incidente aconteceu no caminho para a cidade de Yong. Lu Ningyu foi implicada quando veio aqui e passou sem problemas. Ela não desapareceu como aquelas pessoas da caravana. Isso significava que este assunto era perigoso, mas não suficientemente perigoso. Não. Não pode ser tão simples. Talvez Lu Ningyu tenha sido cuidadoso o suficiente e não se aprofundou no assunto. Desta vez, irei fundo com ela e o perigo se multiplicará. Lin Bai agora tinha o pequeno caldeirão de tripé como suporte, as armas que ele havia saqueado do senhor da cidade e da montanha, bem como alguns pequenos animais. Se ele tivesse cuidado. Suspirar. Lin Bai bebeu uma taça de vinho e soltou um longo suspiro. Os cultivadores fizeram coisas contra a ordem natural. Se eles não bloqueiam a carta do destino, como poderiam avançar ainda mais? Nos últimos 2 dias, Lin Bai investigou especialmente o reino místico que estava prestes a abrir na cidade de Yong. Esse reino místico pode ser extremamente raro e havia uma grande oportunidade nele. Lin Bai não queria abrir mão desta oportunidade. Ele ainda tinha que ir. Lin Bai se decidiu. Depois de comer e beber o quanto quisesse, Lin Bai correu em direção ao restaurante Culea Phoenix. Assim que Lin Bai chegou à porta do restaurante Culea Phoenix, um homem alto e robusto, na casa dos 30, com o rosto quadrado e sobrancelhas retas, ficou na frente de Lin Bai com uma expressão lisonjeira. Jovem mestre Lin, minha senhora já se preparou para partir. Ela me pediu especialmente para esperar por você aqui. Depois que o homem terminou de falar, ele acrescentou, eu sou Hong Zi. Lin Bai assentiu. Eu também estou preparado. Estou preparado para ir com você. Hong Zi trouxe Lin Bai e correu em direção ao portão norte da cidade. Quando saíram do portão e viraram à direita, chegaram a um espaço vazio. Já havia uma fila de carruagens esperando por eles. Havia 20 a 30 pessoas na fila. Eles carregavam muitas mercadorias e algumas carruagens. O olhar de Lin Bai passou por eles. Das 20 a 30 pessoas na fila, além de menos de 10 que eram praticantes de artes marciais, o resto eram pessoas da caravana. Hong Zi percebeu o olhar de Lin Bai e começou a explicar. Isso foi especialmente organizado pela minha jovem senhorita. O lugar para onde estamos indo desta vez já se tornou o foco de muitas forças. Se não colocarmos alguns disfarces, será muito visível. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 377. Que longa tarde. Lu Ningyu trouxe 2 empregadas e algumas bagagens para a carruagem. As 2 criadas que Lu Ningyu trouxe pareciam delicadas e justas. Seus corpos pareciam delicados e frágeis, mas Lin Bai os notou. Seus passos eram firmes e poderosos, e seus olhos eram afiados e destemidos. Claramente, seu cultivo não era baixo. Lu Ningyu caminhou até Lin Bai com passos leves. As 2 criadas carregaram malas de tamanhos diferentes e entraram na primeira carruagem do comboio. Há alguns assuntos na cidade que tomam muito tempo. Fiz o jovem mestre Lin esperar muito tempo. O sorriso de Lu Ningyu era como o vento da primavera. Pareceu fazer o sol brilhar mais forte quando ele expressou seu pedido de desculpas. Lin Bai balançou a cabeça para mostrar que não se importava. Afinal, o horário de saída combinado era tarde. Pode-se dizer que Lu Ningyu chegou na hora certa.
Lu Ninjin mudou de lugar e foi até a sombra da árvore. Seus olhos longos e estreitos se estreitaram ligeiramente enquanto ela examinava o comboio e dizia: estaremos lá em cerca de 5 dias. Durante este período, o jovem mestre Lin pode descansar na carruagem. Também providenciei para que as pessoas preparassem a carruagem para você. Acredito que alguém já trouxe o jovem mestre para lá, certo? Lin Bai acenou com a cabeça e olhou para longe. Ele perguntou: quem são esses três? No meio do comboio, havia um homem de olhar frívolo que ficava olhando para as mulheres do comboio. Ele tinha um pedaço de grama de rabo de cachorro na boca. Nesse momento, ele parecia frívolo e vulgar, mas Lin Bai percebeu que o cultivo dessa pessoa era profundo e nada simples. Da mesma forma, havia duas carruagens na metade traseira do comboio. Um deles era um velho de cabelos brancos e o outro era um estudioso quieto. O cultivo dessas duas pessoas também não foi simples. Essas três pessoas são os ajudantes que encontrei. Lu Ninjil não escondeu nada. Claro, eles estão aqui para proteger o comboio. O significado por trás das palavras de Lu Ninjil era que apenas os dois sabiam o verdadeiro propósito desta viagem. Essas três pessoas foram contratadas por Lu Ninjil para proteger o comboio. Jovem mestre Lin, você acha que o que estou fazendo é antiético? Lu Ninjil olhou nos olhos de Lin Bai. Lin Bai balançou a cabeça. As pessoas morrem por dinheiro e os pássaros morrem por comida. Eles sabem do perigo desta viagem, mas ainda assim prometeram a senhorita Lu por causa de dinheiro. Não há nada de desonesto nisso. Lu Ninjil parecia muito satisfeito com a resposta de Lin Bai. Ela sorriu levemente e sua risada era como pérolas caindo em um prato de jade. Isso fez o coração de Lin Bai se alegrar muito. Eu tenho uma pergunta. Lin Bai foi direto ao assunto. Lu Ninjil piscou seus lindos olhos. Seus cílios longos e finos tremulavam e seus olhos brilhavam. Ela disse: por favor, fale. A sua organização não tem nenhum requisito relativo à confidencialidade da missão? Lin Bai queria fazer essa pergunta há muito tempo. O que ele quis dizer é que se ela trouxesse essas três pessoas para resolver o problema que encontraram na estrada, ela não teria medo de que o assunto se espalhasse. É claro que existem requisitos. Lu Ninjil não negou. No entanto, a forma como completaremos a missão depende de nós. Contanto que não revelemos a existência da organização, contanto que não revelemos o nome da organização e contanto que não revelemos os outros membros da organização, então você poderá completar a missão como você quiser. Lin Bai ficou cada vez mais curioso sobre esta organização. Que benefícios esta organização poderia obter ao resolver problemas difíceis e pouco gratificantes? No entanto, depois que Lin Bai fez mais algumas perguntas, Lu Ninjil apenas sorriu e não respondeu. Se o jovem mestre Lin quer saber mais detalhes, por que você não se junta a nós? Um sorriso apareceu no rosto de Lu Ninjil. Era digno e sagrado. Esse sorriso digno e sagrado ressoou com aquela curva surpreendente. Não poderia deixar de fazer as pessoas quererem profaná-lo. Lin Bai engoliu a saliva e disse: vou considerar isso. Lin Bai estava agora cheio de curiosidade sobre esta organização. No entanto, ele ainda tinha algumas dúvidas sobre se deveria aderir ou não. Se esta organização pudesse obter o paradeiro do senhor da cidade antes dos outros, então a força da organização seria inquestionável. No entanto, o problema era que esta organização era muito misteriosa, tornando Lin Bai incapaz de compreendê-la. Lu Ninjil fez uma reverência. Então, ainda tenho algumas coisas para resolver aqui e o comboio tem que partir. Se o jovem mestre Lin ainda tiver alguma dúvida, fique à vontade para me procurar a qualquer momento, ou Hongzi. Lin Bai assentiu. Lu Ninjil então virou seu corpo gracioso e caminhou em direção à frente do comboio. Vamos, vamos, vamos. Não muito depois, um grito de homem veio da frente do comboio. As pessoas que originalmente estavam descansando à sombra das árvores ou conversando à toa e entediadas, levantaram-se e arrumaram as bagagens antes de entrar no comboio que estava prestes a partir. Lin Bai também entrou na carruagem preparada de antemão e sentou-se de pernas cruzadas. À sua frente estavam frutas preparadas, frutas secas, salgadinhos e um bule cheio de chá. Se o jovem mestre Lin Bai precisar de mais alguma coisa, fique à vontade para perguntar. Hongzi sentou-se em seu cavalo do lado de fora da carruagem de Lin Bai e disse enquanto curvava ligeiramente o corpo. Lu Ninjil lhe dissera que se Lin Bai tivesse alguma necessidade,
Ele deveria satisfazê-la. Hongzhi não se atreveu a ser descuidado. Após um período de interação, Hongzhi descobriu que Lin Bai era uma pessoa muito fácil de se conviver. Cada movimento seu era elegante. Além disso, Hongzhi podia sentir o terrível nível de cultivo contido em cada movimento de Lin Bai. Suspirar. Que aborrecido. Nesse momento, uma pessoa deu um pulo e pousou levemente na carruagem de Lin Bai. Seus movimentos eram elegantes e frívolos. Lin Bai franziu a testa ligeiramente. Essa pessoa era frívola, mas tinha um cultivo extraordinário. Meu nome é Qilong. Qilong sentou-se ao lado de Lin Bai como se o conhecesse. Ele pegou algumas frutas secas e jogou-as na boca. Então, ele se serviu de uma xícara de chá. TSK, o tratamento aqui é muito melhor do que na minha casa. Senhorita Lu é realmente tendenciosa. Qilong reclamou com um sorriso. Seus olhos frívolos avaliavam Lin Bai, intencionalmente ou não, como se quisesse obter uma resposta dele. Nesse caso, irmão Qi, você pode vir aqui com frequência. Lin Bai sorriu educadamente. Eu sou Lin Bai. Lin Bai. Qilong revirou os olhos e de repente deu um tapa na coxa. O Lin Bai que foi caluniado pelo demônio na cidade? Lin Bai não escondeu sua identidade. Pelo contrário, se ele revelasse, isso lhe pouparia muitos problemas desnecessários. Não admira que a senhorita Lu trate você de maneira especial. Os dois começaram a conversar novamente. Cada vez que Qilong falava sobre a garota na carruagem e Lu Ninjiu, Lin Bai apenas o ouvia e não respondia. Fora da carruagem, Hongzhi soltou um longo suspiro de alívio ao ver Lin Bai conversando muito. Ele temia que a personalidade frívola de Qilong deixasse Lin Bai infeliz. Naquela época, seria ele quem estaria em apuros. O céu escureceu gradualmente. Depois de percorrer alguma distância sob o céu noturno, o comboio encontrou um local relativamente espaçoso e plano e também descansou. Venha, vamos terminar nossa refeição. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 378. Crise. Hora do jantar. Lu Ninjiu ficou na carruagem e não saiu. A criada preparou a comida e enviou com cuidado. Desde que o comboio partiu, Lu Ninjiu não saiu. Isso deixou Lin Bai um tanto desconfiado, mas ele não prestou muita atenção a isso. Ele ainda tinha os 3 guarda-costas contratados por Lu Ninjiu e Hongzhi. Ele sentou-se na metade da frente do comboio e jantou relativamente farto. Quanto ao resto do comboio, comiam uma grande panela de arroz no meio do comboio. Lin Bai e os outros trocaram algumas gentilezas como forma de autoapresentação. Excluindo Qilong, que Lin Bai já conhecia, o velho de cabelos brancos se chamava Remu, e o homem de meia-idade vestido como um estudioso se chamava Osu. O velho de cabelos brancos, Remu, parecia ter uma personalidade branda. No entanto, quando ele abriu a boca, suas palavras não foram menos que as do frívolo Qilong. O Osu, que estava vestido como um estudioso, tinha uma expressão sombria no rosto. Ele deliberadamente manteve distância de Lin Bai e dos outros 3. Depois de comer, ele fechou os olhos e não disse nada desnecessário. Remu engoliu 2 goles de vinho e limpou o canto da boca com a manga. Seus olhos brilhavam quando ele olhou para Lin Bai e os outros 2 e perguntou: você acha que é perigoso virmos aqui? Ouvi dizer que um grupo de funcionários entrou recentemente, mas ainda não há notícias deles. Qilong riu. O velho Ren, você não está com medo agora, está? Remu nem corou quando Qilong ridicularizou. Ele disse com desdém: minha vida é tão boa, e daí se eu estiver com medo? Qual é o sentido de perder prestígio? Se ele fosse mais jovem, Remu definitivamente não teria dito tais coisas. Talvez ele tivesse ficado envergonhado e lutado contra Qilong de vergonha ao ouvir as palavras de Qilong. No entanto, quanto mais ele vivia, mais Remu se perguntava a razão pela qual ele cultivava dia e noite. Era porque ele queria ser capaz de se destacar e desprezar todas as coisas vivas. Era porque ele queria ter a esperança de um dia trilhar aquele caminho e chegar à outra margem. E se ele tivesse perdido a vida antes mesmo de ver um único vestígio daquele cenário, então qual foi a razão para ele viver toda a sua vida? Assim, Remu acreditava firmemente que o mundo era maior que ele e que sua vida era o mais importante. Desta vez, ele ficou cego pela recompensa prometida por Lu Ninjiu, então decidiu correr o risco e concordar com isso. Mas quanto mais ele entendia a situação, mais ele se sentia apreensivo em seu coração. Felizmente,
Ele viu os outros guarda-costas que Lu Ninjiu havia encontrado hoje. Então ficou mais ou menos aliviado. Caso contrário, ele teria apenas se virado descaradamente e ido embora. Quanto ao negócio com Lu Ninjiu, ele teria jogado isso diretamente no fundo de sua mente. Hong Zi segurava uma taça de vinho na mão e ouvia em silêncio a conversa de alguns deles. Afinal, ele era a pessoa de Lu Ninjiu. Ele tinha que prestar atenção a todos os aspectos quando falava. Se ele não quisesse dizer nada de errado, a melhor escolha seria não dizer nada. Portanto, Hong Zi optou por manter a boca fechada. Aí, Qilong largou o copo na mão. Com nós três e o jovem mestre Lin, mesmo que não possamos vencer, não deve ser um problema escaparmos. Qilong teve uma aproximação geral de seus níveis de cultivo. O nível de cultivo do estudioso silencioso era quase o mesmo que o dele. O cultivo de Hong Zi era quase igual ao de Remu. Quanto a Lin Bai ao lado dele e Lu Ninjiu na carruagem, ele não sabia dizer. Ei! Você não me desprezou por estar com medo. Por que você está pensando em fugir agora? Remu riu e pegou a carne de coelho dourada que havia sido assada. Ele enfiou na boca e arrancou um grande pedaço de carne. Quem reclamaria de ter vida demais? Ah! Seu pirralho, você tem o meu gosto. Remu riu alto, atraindo olhares de soslaio de muitas pessoas. No entanto, ele não se importou nem um pouco. Neste momento, o urso, que não havia falado muito durante todo esse tempo, bufou friamente e abriu os olhos. Esse lugar não é um lugar para brincar. Você sabe quem a família oficial enviou desta vez? Quem? Remu e Qilong pararam e perguntaram curiosos. Até Lin Bai e Hong Zi ficaram curiosos. Na família Lu da cidade, havia um mestre espadachim que morava na cidade de Yong. O urso disse friamente. Ele foi interrompido por Qilong. Ele já esteve na cidade de Yong. Ele montou uma arena e se especializou em encontrar pessoas para competir na esgrima. Ele venceu mais de 30 partidas consecutivas. No final, ele foi derrotado por Song Qingsu da família Song na cidade de Yong. Será que até Lu Shu foi lá e não voltou? Os olhos de Qilong brilhavam quando ele disse isso. O urso acenou com a cabeça e disse friamente, então, não subestime esse lugar. Se você subestimar isso, você pode nem saber como morreu. As expressões relaxadas de Qilong e Remu ficaram sérias. Hong Zi riu secamente. É uma pena que haja apenas um Lu Shu nesse grupo, mas somos diferentes. Ainda nos protegemos, certo? Qilong e Remu olharam para Hong Zi, mas não disseram nada. Eles sabiam que Hong Zi era subordinado de Lu Ninjiu, então como poderiam não saber o propósito de suas palavras? Naturalmente, eles não responderam às suas palavras, o que melhorou seu humor. Lin Bai balançou a cabeça silenciosamente. Ele não pôde deixar de achar engraçado. Hong Zi, parece que você não sabe falar. A melhor escolha de Hong Zi foi não falar ou ser desdenhoso. Este método foi a pior opção. Felizmente, Qilong e Remu estavam salivando com a recompensa de Lu Ninjiu e não revelaram quaisquer outras intenções. Como tiveram que partir cedo no dia seguinte, a maioria das pessoas do comboio encontrou um lugar quente depois do jantar. Eles simplesmente se cobriram com seus beliches e foram dormir. Havia cerca de 10 pessoas no comboio que atuavam como guardas. Eles foram divididos em 2 grupos e se revezaram para vigiar a noite. Depois que o urso terminou de falar, Lin Bai e os outros também ficaram em silêncio. Então, voltarei primeiro. Remu enxugou as mãos, virou-se e entrou na carruagem. Vejo você amanhã, velho Ren. Não deixe que eu não te veja amanhã de manhã. Qilong também se levantou e entrou em sua carruagem. Foda-se você. Acho que é você quem não será visto amanhã de manhã. Depois que Remu e Qilong saíram, Hong Zi também se levantou e saiu em silêncio. A noite gradualmente se acalmou. O vento frio soprava lentamente, soprando as chamas e farfalhando as folhas. Lin Bai sentou-se ao lado da fogueira, aquecendo-se com o fogo. Ao mesmo tempo, prestou atenção à situação do comboio. O urso permaneceu sentado no mesmo lugar, descansando com os olhos fechados. Ele não emitiu nenhum som. As luzes da carruagem de Lu Ninjiu diminuíram. Ele deve ter adormecido, e as luzes de Qilong e Remu, que há muito diziam que estavam cansados, ainda estavam acesas. Hong Zi estava patrulhando a situação do comboio e instruindo os guardas. De repente, o corpo de Lin Bai tremeu e o urso abriu os olhos.
Os dois se entreolharam e assentiram levemente, tornando-se os mesmos de antes. Lin Bai continuou a aproveitar o fogo e a examinar o comboio enquanto Mussu continuava a fechar os olhos. No entanto, os dois ampliaram seus 5 sentidos e sentido espiritual e ouviram atentamente o que estava ao seu redor, até mesmo um menor som. Porque acabavam de sentir, na escuridão fora do comboio, um olhar hostil. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 379. Ataque noturno. Lin Bai colocou uma mão sob o corpo e olhou para frente. Não muito tempo depois, uma pequena cobra verde apareceu sob os pés de Lin Bai. Pequeno verde, vai e veja o que está acontecendo. Little Green não disse nada. Ele rastejou pelo chão sem fazer barulho e se fundiu na escuridão longe de Lin Bai. O urso fechou os olhos, mas com uma mão nas costas. Um morcego preto com um par de olhos verdes apareceu. Bateu as asas silenciosamente e desapareceu na escuridão. Lin Bai e o urso descobriram a outra parte, mas a outra parte claramente ainda não havia percebido. Portanto, os dois entenderam que não queriam alertar a outra parte e, em vez disso, foram primeiro investigar a situação. No entanto, o que Lin Bai não esperava era que o urso fosse na verdade um mestre das feras. Lin Bai estava bastante curioso sobre o morcego que Ursu acabara de lançar. Se não fosse por Lin Bai manter os olhos abertos e observar o comboio à sua frente, mantendo sua aparência anterior, ele realmente não teria sido capaz de descobrir esse morcego. O tempo passou, minuto a minuto. Os guardas do comboio também começaram a bocejar e os outros já haviam adormecido. As luzes de Qilong e das carruagens de remo também diminuíram, sem emitir nenhum som. Lin Bai bocejou e se deitou ao lado da fogueira, semicerrando os olhos. Não muito depois, ele se deitou, roncando baixinho de vez em quando. O urso ainda estava sentado de pernas cruzadas, os olhos bem fechados e a cabeça baixando de vez em quando. A lua cheia originalmente alta estava coberta por espessas nuvens escuras, fazendo com que a noite originalmente brilhante se tornasse escura como breu. Uau! Uau! 2 sons penetrantes soaram. Os 2 guardas patrulhando em ambos os lados do comboio tinham, cada um, uma flecha enfiada no pescoço. Seus corpos desabaram como grama seca e eles nem tiveram tempo de gritar. Imediatamente depois, mais de 10 sombras negras surgiram da escuridão e contornaram o comboio. Esse comboio parece ser muito gordo. Eu vi uma garota mais cedo. Não pense nisso. As meninas são todas do irmão mais velho. Estamos aqui apenas para fazer algum trabalho. Suspiro. Só posso esperar que quando o irmão mais velho estiver cansado de brincar com eles ele possa deixar nós irmãos provar e provar, certo? É muito raro ver uma garota com um corpo tão pesado e esguio. Não grite. Apresse-se e faça isso. Enquanto conversavam, eles já haviam se mudado para o lado de Lin Bai e Ursu. Eles observaram por muito tempo no escuro, então puderam determinar naturalmente a divisão de poder entre as pessoas do comboio. Eles decidiram lidar primeiro com a Lin Bai e o Ursu para que não houvesse problemas futuros. Um homem corpulento de preto segurava um sabre que emitia uma luz fria. Ao lado dele estava um homem magro com membros longos. Ele também estava vestido de preto e segurava uma adaga curta e curva. Os dois trocaram olhares e continuaram se aproximando de Lin Bai e Ursu. Nenhum passo foi ouvido. Quando estavam a apenas um passo de Lin Bai e Ursu, os dois ergueram as armas nas mãos e rapidamente as balançaram para baixo, visando os pontos vitais de Lin Bai e Ursu. Eles pretendiam matá-los com um golpe. Neste momento, Lin Bai e Ursu abriram os olhos um após o outro. Lin Bai exerceu força com o cotovelo e levantou-se, aproveitando a situação para dar um chute na direção do homem corpulento atrás dele. Os pés de Ursu balançaram e seu corpo parecia um fantasma quando ele se afastou da pessoa atrás dele, fazendo com que a adaga errasse. Caramba! Eles estão todos acordados. O homem magro com membros delgados gritou. O homem corpulento não recuou, mas avançou. A faca em sua mão estava segura nas costas de sua mão e ele deu um passo à frente, cortando o peito de Lin Bai de baixo para cima, à direita. Este movimento foi decisivo e implacável. Era impossível se proteger. Lin Bai estava prestes a dar um passo para trás, mas ouviu um leve som de ar vindo de trás dele. Ele franziu a testa ligeiramente e pisou no chão com a ponta do pé. Ele subiu alto no ar. Uau! Neste momento, uma flecha completamente preta cortou a posição onde Lin Bai estava e perfurou profundamente o chão. Se Lin Bai não se esquivasse a tempo,
Mesmo que fosse apenas por uma fração de segundo, ele ainda seria perfurado por esta flecha fria. Vamos ver onde você pode se esconder agora. O homem corpulento soltou uma risada fria. Ele segurou a faca na mão, das costas até as duas mãos, e balançou-a para fora. Ele atacou Lin Bai, que não tinha um ponto de força no ar. Esta faca parecia ter cortado o espaço. Carregava um vento assobiando e cortante como se pudesse destruir qualquer coisa. No entanto, quando o golpe estava prestes a atingir o corpo de Lin Bai, o homem corpulento sentiu como se seu corpo tivesse congelado e ele não conseguia se mover. Lin Bai aproveitou a oportunidade para pousar com firmeza no chão. Ele deu pequenos passos e retraiu a mão direita antes de avançar de repente. Puxe! Sangue respingado por toda parte. A costela esquerda do homem corpulento foi perfurada pela mão de Lin Bai. Este ainda era o homem corpulento. Quando sua vida estava por um fio, ele arriscou sua vida para se esquivar em uma direção. Caso contrário, este golpe não teria perfurado apenas a costela esquerda, mas também o coração. O homem corpulento cobriu o ferimento e continuou se esquivando para trás. Só então ele viu claramente que havia uma cobra completamente verde ao lado de Lin Bai. Esta cobra fez o homem corpulento levantar a guarda. Era como se esta cobra verde não fosse tão simples quanto parecia na superfície. Seu corpo continha algum tipo de fera pré-histórica. O homem vestido de preto, com membros delgados e corpo magro, estava em uma luta feroz com o urso. O urso controlou habilmente algumas feras espirituais e, com sua técnica de movimento ágil, continuou aumentando a distância entre ele e seu oponente, deixando o homem de preto à sua frente ainda mais desfavorecido. O rosto do homem corpulento estava pálido e seu coração estava abalado. A princípio, eles estavam observando de lado e pensaram que haviam encontrado uma caravana inexperiente e planejavam aproveitar esta festa. No entanto, eles não esperavam que isso fosse simplesmente fingir ser um porco para comer um tigre. Além disso, muitas pessoas da caravana já haviam acordado ao ouvir a comoção. A situação não era boa para eles. Puxar forte o vento. O homem corpulento gritou, sua voz reverberando na noite escura. O homem magro vestido de preto e com membros longos recuou apressadamente para o lado do homem corpulento. O vento sob seus pés fez com que escapassem para a escuridão. No entanto, assim que os dois deram 3 passos à frente, suas cabeças voaram no ar e seus corpos ainda avançavam. Esta cena foi especialmente estranha na escuridão. Puxe! Os dois caíram em uma poça de sangue. Lu Ninjil pousou firmemente ao lado de Lin Bai. Ela acenou elegantemente com a mão e sacudiu o sangue fedorento de sua mão. Eu não esperava que alguém ousasse conspirar contra mim. Hong Zi seguiu de perto e correu. Lin Bai olhou para os 2 cadáveres sem cabeça e depois para Lu Ninjil. Ele chegou a uma conclusão. Lu Ninjil era muito assustador. Lin Bai nem viu como Lu Ninjil havia atacado antes. Ele só se lembrava de uma luz fraca à sua frente. Então, havia 2 cabeças voando no ar e os cadáveres sem cabeça fugindo. O resto da equipe foi rapidamente morto por Qilong e Remu que haviam acordado. A expressão de urso era fria. Ele jogou um homem vestido de preto que estava amarrado diante do fogo. Os olhos do homem vestido de preto estavam cheios de medo. Seu rosto estava pálido e seus dentes não paravam de bater. Não me mate, não me mate. Eu imploro, não me mate. Direi qualquer coisa, qualquer coisa. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 380. Interrogatório. Deixe o interrogatório comigo. Qilong olhou para o único homem sobrevivente de manto preto no chão e um sorriso apareceu em seu rosto. Porém, esse sorriso não era mais o sorriso frívolo que todos viam durante o dia. Em vez disso, foi um sorriso frio. Não, eu disse, não há necessidade de me interrogar. Contanto que você não me mate, direi qualquer coisa. O homem vestido de preto suava profusamente enquanto chorava sem parar. Vendo que Lu Ninjil não o impediu, Qilong agiu como se não tivesse ouvido o lamento. Ele ergueu o homem vestido de preto com uma das mãos e entrou em uma carruagem vazia. Não muito tempo depois, um lamento miserável foi ouvido. Ah! Este lamento miserável percorreu a noite. Os pássaros e feras da floresta se assustaram e fugiram em todas as direções. Hong Zi enxugou o suor da testa. Sua expressão estava um pouco nervosa. Ele ficou respeitosamente ao lado de Lu Ninjil e disse lentamente, havia 2 guardas. 3 comerciantes morreram e 4 ficaram feridos.
Hongzi não pôde deixar de sentir um medo persistente. Se não fosse por Lin Bai e Usu, eles teriam ficado gravemente feridos no primeiro dia de viagem. No entanto, Hongzi não poderia ser culpado por isso. Afinal, eles não estavam muito longe da cidade e era o primeiro dia de viagem. Quem poderia imaginar que haveria um ataque noturno em tal lugar? Lu Ninjiu acenou com a cabeça silenciosamente e olhou para Lin Bai e Usu. É tudo graças a vocês dois esta noite. Caso contrário, nossas baixas teriam sido ainda piores. Lu Ninjiu também não esperava que essas pessoas fossem tão arrogantes. Remu franziu a testa, deixando seu rosto já enrugado ainda mais enrugado. Até onde eu sei, há apenas uma montanha próxima, mas ainda estamos longe de chegar ao território deles. Remu fez sua lição de casa sobre a situação ao longo do caminho, e foi por isso que escolheu dormir cedo na carruagem esta noite. É realmente assim. O urso acenou com a cabeça e fez um comentário raro. Não muito tempo depois, Qilong carregou um corpo fraco e chegou à frente da multidão, sacudindo o sangue da mão. O homem vestido de preto no chão já havia perdido a consciência. Ele caiu no chão como um cadáver. Eles foram interrogados. Eles são da paliçada da nuvem negra. Qilong chutou o homem de preto que estava caído no chão. Qilong viu que ninguém estava falando e disse, não me olhe assim. Se não os interrogarmos, e se o que me disseram for falso? Remu não disse nada. Não foi por causa de Qilong, mas porque ele não conseguia descobrir por que a paliçada da nuvem negra chegaria tão longe de sua esfera de influência para roubá-los. São pelo menos 3 dias daqui até a fortaleza da nuvem negra. Eles estão aqui para roubar? O urso franziu a testa, confuso. Qilong pisou na cabeça do homem vestido de preto e balançou a cabeça. Não consegui interrogá-los sobre este ponto. O nível desse cara é muito baixo. Talvez eles sejam realmente gananciosos por dinheiro. Embora esteja dentro do intervalo de 2 dias, não há muitos comerciantes correndo para a cidade de Yong vindos desta estrada. Eles podem correr o risco. Remu começou a analisar. Hongzi acenou com a cabeça. É muito possível. Lu Ninjiu e Lin Bai se entreolharam, mas não expressaram nenhuma opinião. Então, vamos encerrar o dia. Qilong, você deve se livrar diretamente desse bandido, para que ele não faça o mal no futuro. A voz de Lu Ninjiu era muito suave, mas não permitia que ninguém questionasse. Pessoal, vão descansar. Viajaremos de acordo com o plano amanhã. Qilong sorriu sem dizer nada. Ele pegou o homem vestido de preto e caminhou para a floresta ao lado. Não muito tempo depois, uma voz assustadora veio da escuridão. Já era muito tarde. Apesar da excitação de antes, o cansaço que tomou conta deles fez com que muitas pessoas bocejassem. Além disso, esses bandidos já haviam vindo uma vez, então a segunda metade da noite seria definitivamente segura. Remu, Qilong e Usu ficaram em silêncio enquanto entravam em suas respectivas carruagens. Hongzi começou a organizar o trabalho dos guardas. Ele também começou a investigar se alguma das mercadorias estava danificada ou se alguém ficou ferido. Lu Ninjiu e Lin Bai ficaram lado a lado ao lado do comboio. Olhando para o comboio que se acalmou mais uma vez, Lu Ninjiu disse lentamente, o que você acha? Lin Bai segurou a cabeça de Little Green na mão. Esse grupo de pessoas deveria realmente ser da Black Claw Stockade, mas o problema é que seu objetivo pode não ser tão simples quanto pensamos. Pensando no que você me disse. Lu Ninjiu acenou com a cabeça satisfeito. Sua análise é boa, mas ainda não há evidências. Quando continuarmos a nos aprofundar, seremos capazes de descobrir. Depois de testemunhar as habilidades anteriores de Lu Ninjiu, Lin Bai sentiu que esta mulher era ainda mais insondável. A princípio, Lin Bai pensou que seus níveis de cultivo estavam no mesmo nível, mas agora... Lu Ninjiu conversou com a Lin Bai por mais algum tempo antes de sair e voltar para a carruagem. Não muito tempo depois, a carruagem brilhante diminuiu. Vendo que não havia nada para fazer, Lin Bai bocejou e voltou para a carruagem. A pequena King esfregou-se em seu braço e agiu de maneira coquete. Bom trabalho. Lin Bai elogiou. Só então Little Green piscou os olhos, revelando uma expressão satisfeita. Muito bem, então há uma recompensa. Ao ouvir isso, os olhos de Little Green brilharam. Não era preciso adivinhar qual era a recompensa que Lin Bai mencionou. Lin Bai esteve ocupado com assuntos da cidade nos últimos dias. Além de Lu Ninjiu que apareceu de repente,
Ele também não teve tempo de transmitir sua força às bestas espirituais. Ele havia originalmente planejado se esconder na carruagem esta noite e transmitir seu cultivo aos pequenos animais para que pudesse recuperar seu cultivo o mais rápido possível, para que pudesse obter a habilidade de lutar pelos tesouros depois que o reino místico fosse aberto. Sistema: quero transmitir meu cultivo a Littlegren. Lin Bai murmurou em seu coração. Ding. O anfitrião deu a Littlegren 40 dias de cultivo. 20 vezes de cultivo foram acionadas com sucesso. O anfitrião recebeu 800 dias de cultivo. Depois que uma onda de cultivo surgiu em seu corpo, a pequena maçã revelou uma expressão satisfeita e deitou-se nos joelhos de Lin Bai. Lin Bai, por outro lado, sentiu uma grande quantidade de cultivo surgindo em seu corpo. Sua expressão era calma. Suspiro. Nessa velocidade, ainda vai demorar muito para eu avançar. Depois de prosseguir com o cultivo, Lin Bai desligou as velas da carruagem e deitou-se na cama. Littlegren deitou-se em seu peito, e o homem e a fera caíram em um sono profundo. No dia seguinte, de manhã cedo, depois de uma manhã simples, o comboio continuou em direção ao norte. Hongzhi bocejou e foi até a carruagem de Lin Bai com olhos de panda. Ele disse agradecido: jovem mestre Lin, foi tudo graças a você ontem à noite. Se as coisas continuarem ruins, então a senhorita vai me culpar. Após o incidente de ontem, Hongzhi não dormiu a noite toda. Depois de exortar repetidamente os guardas, mesmo que tivesse vontade de dormir, o céu já estava iluminado. Lin Bai balançou a cabeça, indicando que não havia necessidade de ser educado. Só então, uma risada familiar soou. Qilong entrou naturalmente na carruagem de Lin Bai e sentou-se de pernas cruzadas. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.